Olá, amiguinhos! Hoje eu vou contar a história de Zezé, um menino cheio de fé e bondade que viveu um dos maiores milagres de Jesus. Preparem-se, porque essa aventura vai mostrar como Deus pode fazer grandes coisas com pequenos gestos de amor. Vamos começar? Nossa história começa na região da Galileia, onde morava um menino chamado Zezé. Ele morava numa casa muito simples com a sua mãe, uma mulher viúva. Os dois viviam numa grande dificuldade financeira. A mãe de Zezé sempre estava tentando fazer alguns serviços domésticos em uma casa ou outra, mas o que ela conseguia receber mal dava para eles se manterem. Quanto a Zezé, ele era um menino simples que gostava de ajudar a todos. Ele amava muito a Deus e sempre orava pedindo ao Senhor que pudesse ajudar a ele e a sua mãezinha. Zezé ficou sabendo que havia um homem por nome de Jesus que por onde se passava milagres aconteciam. Zezé tinha plena confiança de que esse homem era o Messias prometido que ele tanto esperava. Todos os dias, quando ele estava conversando com a sua mãe, sempre acabavam falando a respeito de Jesus e dos milagres que estavam acontecendo. Esses assuntos o empolgavam bastante, e o sonho do menino era de um dia poder conhecer o Messias. Um belo dia, chegou ao seu conhecimento que Jesus havia chegado na sua cidade. Zezé não perdeu tempo. Foi correndo apressadamente ao encontro de sua mãe para pedir permissão de poder seguir a Jesus enquanto mesmo estivesse pela Galileia. Sua mãe ficou muito preocupada, pois seu filho ainda era muito novo. Mas ela também sabia o quanto o garotinho tinha no coração o desejo de conhecer o Messias. Sua mãe o chamou à parte e lá mesma separou para o filho tudo o que tinha. Em uma pequena bolsinha, ela colocou 5 pães e 2 peixinhos. Zezé disse para sua mãe: Mãe, e a senhora o que vai comer? Pois tu acabaste de me dar tudo o que tinhas de dentro de casa. Sua mãe, calma e serena, respondeu: Fique tranquilo, filho. Eu estou com um valor para receber e logo comprarei algo para mim. Na verdade, sua mãe só estava falando isso para poder acalmar o Zezé, pois o que a mesma sabia é que não tinha nada e nem previsão de quando conseguir algo. Assim seguiu Zezé, caminhando apressadamente ao encontro de Jesus. Ele ficou sabendo que o Senhor havia subido ao monte e assim seguiu. Ao chegar no lugar, encontrou uma grande multidão. Ele ficou impressionado, pois nunca havia visto tantas pessoas reunidas em um mesmo local. Assim Zezé se assentou e ficou fascinado com os ensinamentos do Messias. Aquele dia, o sermão foi muito longo e muitos no meio do povo já apresentavam sinais de fome. Até que Zezé conseguiu ouvir Jesus falando para os seus discípulos que eles precisavam alimentar aquelas pessoas. Jesus sugeriu para os mesmos que andassem no meio do povo perguntando quem teria algum alimento que pudesse doar para a obra do Senhor. Muitas pessoas procuraram esconder o que tinham com medo de que acabassem ficando sem nada para eles mesmos. Mas Zezé não perdeu tempo. No meio de todo aquele povo, ele foi o único que resolveu doar tudo o que tinha para a obra de Deus. Os discípulos o chamaram e o levaram até a presença de Jesus. Para Zezé, a felicidade era sem medida, pois ele ia conhecer o Nazareno pessoalmente, e isso para ele valeria mais do que qualquer coisa. Quando os discípulos chegaram diante do mestre, esses lhe disseram: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus recebeu aquele alimento das mãos de Zezé e ordenou aos discípulos que mandassem que todos se assentassem. Naquele instante, Zezé foi privilegiado, pois ele ficou em lugar de honra, podendo assentar-se ao lado do Messias. Em seguida, Jesus passou a cortar com as mãos os peixes e os pães de cevada e pôr os pedaços dentro do cesto. Naquele instante, Zezé ficou observando de olhos estatelados, pois o cesto estava enchendo e ainda tinha pães e peixes nas mãos de Jesus. Depois encheu mais um cesto. E assim foi um cesto após o outro, indo e voltando, ao ponto que Zezé já haver perdido a conta de quantos cestos foram levados da multidão.
Quando todos já estavam satisfeitos, Jesus ordenou aos discípulos que andassem no meio do povo recolhendo o que sobejou. Ao fazerem isso, os mesmos voltaram com 12 cestos cheios de pães e de peixes. Zezé ficou encantado com esse milagre e impressionado ao ver todos aqueles cestos diante deles. Ao final, os discípulos perguntaram: Senhor, e agora, o que faremos com todos esses cestos de alimentos? Jesus respondeu dizendo: Vão agora e entreguem os mesmos ao garoto Zezé, pois para aquele que investe na minha obra, irá receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Naquele instante Zezé começou a chorar de alegria, pois não esperava de maneira nenhuma receber uma bênção daquele tamanho. Jesus abraçou Zezé e se despediu dele. Assim seguiu o menino de volta para sua casa com uma carroça que o emprestaram, puxada por um jumentinho, onde levava todos aqueles cestos. Na sua casa, sua mãe estava de joelhos orando ao Senhor, pedindo por um milagre, pois a mesma não tinha nada para comer e estava preocupada sobre o que poderia fazer. Porém, ela acabou sendo interrompida de sua oração ao ouvir a voz de Zezé cheia de entusiasmos lhe chamando. Mãe, vem depressa ver o presente que Jesus nos deu. A mãe de Zezé abriu a porta e ficou encantada ao ver todos aqueles cestos que estavam sendo descarregados da carroça. Os dois depois oraram agradecendo a Deus pela grande vitória e em seguida distribuíram alimentos para todos os seus vizinhos que receberam cheios de alegria e júbilo. Assim, crianças, aprendemos que tudo aquilo que nós ofertamos com intenção de ajudar e socorrer os outros, haveremos de receber muito mais, pois quem vai nos recompensar é o próprio Deus. Gostaram dessa história? Então se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Digam nos comentários que historinha vocês gostariam de ouvir, que faremos o possível para criá-la. Até a próxima!